Olá, galera. Olá, amigos e seguidores do canal e também aos que estão passando por aqui pela primeira vez. Bem-vindos. Aqui, Vitor Machado, do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Hoje é 31 de maio, dia de sábado Lovecraft, uma postagem bastante especial, não por hoje ser o meu aniversário, mas porque hoje nós estamos concluindo o projeto Lovecraft 2.0. Como todo mundo aqui sabe, nós narramos já de uns anos para cá toda a obra do H.P. Lovecraft, a obra solo dele, está nessa primeira playlist, e a partir daí nós começamos a narrar obras compartilhadas, Lovecraft e outros autores, escritas a quatro mãos, e também obras dos grandes escritores do círculo Lovecraft. Mas hoje é especial porque nós estamos com este conto de hoje, O Prado Verde. Nós vamos concluir tudo que o mestre escreveu. Tudo que ele escreveu sozinho ou em parceria está aqui hoje no canal. Orgulhosamente eu declaro que toda a obra dele foi narrada por nós e está aqui no canal para vocês se divertirem. Quem ainda não viu, tem tudo aí separadinho nas playlists e tal. Esse conto, então, que fecha esse nosso projeto 2.0, vem a ser o Prado Verde. Prado Verde foi escrito em 1919. Ele é o primeiro de dois contos escritos em parceria entre Lovecraft e a Winifred Virginia Jackson. O outro conto, o segundo, na verdade, posterior cronologicamente, nós já narramos aqui, é o Caos Rastejante. Está aqui a playlist especificamente dessa postagem para vocês darem uma olhada lá e já pegarem aquele embalo de Winifred Virginia Jackson. Esse conto, então, como eu disse, ele foi escrito em 19, mas ele só veio ser publicado 8 anos depois, só em 1927, numa revista chamada The Vagrant. Esse é um conto que a gente pode classificar ele como Dreamlands. Vocês lembram das duas vertentes da obra do mestre, né? Dreamlands e Cthulhu Mythos, Mito Cthulhu. Esse é um conto, nessa época aí, 1919, final da segunda metade da segunda década, né, do século XX, ele estava ainda começando a construir essas duas vertentes. Então as obras da época, tanto num lado quanto no outro, ainda são o início. Lá na vertente Cthulhu vocês têm de 1917 o incrível, magnífico Dagon, um dos meus favoritos dele, apesar de ter sido escrito 10 anos antes do chamado de Cthulhu. Mas na linha Dreamlands, aquela muito inspirada em Lord Dunsany, que nós já narramos aqui também, né, um conto dele. Esse conto, O Prado Verde, ele é muito aquela linha da poesia em prosa, né, típica do Lord Dunsany e típica do Lovecraft também, mormente no Dreamlands, né? É um conto muito curioso, até pela forma com que ele se interrompe. Esse conto, ele é bastante criativo, né? Cai um meteoro na Terra, dentro do meteoro tem uma narrativa, como vocês vão ouvir. Uma narrativa que remonta à Grécia Antiga, apesar daquilo vir do espaço. É bastante criativo, né? Lovecraft nessa época tinha 27 anos, né? E então eu não vou falar mais sobre o conto, que é um conto curto, né? Deu cerca de 20 minutos de narração, mas ele tem essa peculiaridade. É um conto realmente único, eu diria, e muito gostoso de se ouvir. Ele tem toda aquela sonoridade e aquela evocação do onírico, né? Do sonho, que vocês encontram em todo o Dreamlands dele, né? Tudo isso vocês podem dar uma degustada aqui olhando nas playlists, né? Bom, ele, como o outro conto dos dois, oficialmente dos dois, do Lovecraft e da Jackson, ele é
os especialistas, a conclusão que tiram é de que e dá para vocês perceberem, né? Todo mundo aqui é mestre em Lovecraft já. Vocês vão perceber que é o Lovecraft falando claramente. Nesse caso, no caso rastejante, que é um pouco posterior, a Jackson se influenciou muito com o Nyarlathotep, vindo daquele poema do Lovecraft. Mas nesse conto é explícito, está na correspondência dos dois, é explícito que a Jackson teve um sonho, aquela mesma batida que acontecia muito com o Lovecraft. Tem N casos aí de obras dele inspiradas em sonhos que ele teve, e isso aparece nas correspondências dele com os amigos. Aqui nesse caso o sonho foi da Winifred Virginia Jackson. Ela teve esse sonho com essa situação inusitada aí do meteoro que cai na costa do Maine, é recuperado e descobrem lá a tal narrativa dentro do meteoro, e aquilo então a narrativa começa a rolar pela boca do personagem principal, do único personagem do conto. É realmente muito bacana, muito interessante, e acho que foi uma boa escolha para ser a última postagem do projeto HP Lovecraft 2.0. Agora, escrita, Lovecraft 100%, é o que todo mundo concorda, né? É a conclusão consensual que há. Bom, antes de eu falar do que vem por aí, eu vou aproveitar e fazer os pedidinhos de sempre, né? Quem está aqui que não é inscrito, por favor, dá aquela força, né? O canal está caminhando para os 3.500 inscritos, algo impensável algum tempo atrás. Aproveito para agradecer a todo mundo que tem se inscrito. Quem não está inscrito, se inscrever. Os já inscritos, like logo agora para não esquecer, hype no fim, comentários. Aqui tem muita coisa para comentar sobre tudo isso que a gente vem sei lá, já tem uns 3 anos que a gente está aqui com vocês, surfando na obra desse grande escritor HP Lovecraft. Vamos dar logo like, né? Vamos compartilhar com os amigos para aumentar a comunidade, e vamos comentar para a gente poder debater. Bem, feitos os pedidinhos, vamos adiante. Hoje, então, nós estamos concluindo, e eu vou postar amanhã uma enquete, como eu costumo fazer, né? Vou fazer uma enquete perguntando a vocês quais das possibilidades que eu já imaginei para a sequência do projeto Lovecraft 3.0. Nos comentários de hoje seria bacana que vocês dessem as sugestões, porque eu vou pôr na enquete. A enquete é uma coisa rápida, a gente monta amanhã mesmo, ou hoje ao final da postagem, hoje ao final ou então amanhã mesmo. Amanhã sai uma enquete para a gente definir o projeto Lovecraft 3.0. Eu tenho pensado em coisas assim, vocês podem sugerir o que vocês quiserem, é muito bem-vindo. Serve para alimentar a enquete de amanhã. Eu pensei em pegar os principais escritores do círculo, que estavam, até para não ter uma quebra muito grande dessa nossa sequência aqui, que é algo que agrada a todos vocês e me agrada muito de reler e narrar. Mas a gente poderia pegar Clark Ashton Smith, fazer uma sequência, ou o Howard, Derleth, Robert Bloch, e assim os grandes que a gente vem narrando esporadicamente, intercalando no projeto 2.0, né? Era uma coisa que eu pensei de fazer. Pegava um desses e fazia um projeto Clark Ashton ou qualquer um desses aí. Essa é uma possibilidade. Eu poderia intercalar, vocês sabem que tem um ensaio do Lovecraft, isso é um pouco mais ousado aqui a ideia, mas vou botar na enquete. O Lovecraft escreveu um ensaio sobre a história da literatura de horror. A gente mencionou várias vezes isso aí. Esse ensaio ele é muito bacana para quem gosta da ficção fantástica e de terror. Eu poderia narrá-lo
pouco a pouco, ou como uma espécie de prólogo das postagens propriamente ditas, ou intercalando um sábado sim, sábado não, e lendo, porque ali ele vai mencionando as grandes obras do horror, desde os primórdios do gótico até o tempo dele, logicamente, e faz comentários sobre os autores e faz comentários sobre as obras. Seria, de repente, uma coisa a gente pensar, né? Para não deixar de estar trazendo para cá um eco das palavras do nosso H.P. Lovecraft. Bom, qualquer coisa além disso, vocês sugiram aqui nos comentários que a gente taca lá na enquete de amanhã, que é já no próximo sábado a gente iniciar o projeto 3.0. Era isso que eu tinha para vocês esta noite do meu aniversário, 31 de maio. Abraço a todo mundo, saudações, curtam O Prado Verde, H.P. Lovecraft, 1919, uma obra Dreamlands escrita em parceria com Winifred Virginia Jackson. Até mais. O Prado Verde, H.P. Lovecraft, em parceria com Winifred V. Jackson, escrito em 1910 e publicado em 1927 na revista The Vagrant. Nota de introdução. A seguinte narrativa, muito peculiar, ou registro de pensamentos, foi descoberta sob circunstâncias tão extraordinárias que merecem uma descrição meticulosa. Na noite de quarta-feira, 27 de agosto de 1913, cerca de 8 horas e 30 minutos, a população da pequena vila litorânea de Potawatomi, Maine, Estados Unidos, foi despertada por um estrondo trovejante, acompanhado de um clarão cegante, e pessoas próximas à costa viram uma gigantesca bola de fogo vinda dos céus rumo ao mar a certa distância, erguendo uma prodigiosa coluna de água. No domingo seguinte, um grupo de pescadores composto de John Richmond, Peter B. Carr e Simon Canfield pegaram com a rede e arrastaram até a costa uma massa de rocha metálica pesando 163 quilos e parecendo, como o Sr. Canfield descreveu, um pedaço de lava. A maioria dos habitantes concordou que esse corpo pesado não era outro senão a bola de fogo que caiu do céu 4 dias antes, e o Dr. Richmond M. Jones, a autoridade científica local, concordou que deveria ser uma rocha aerólita ou meteórica. Ao retirar espécimes para envio a um analista em Boston, o Dr. Jones descobriu, incrustado na massa semimetálica, um estranho livro que ainda está em sua posse, contendo a história que se segue. Na forma, a descoberta assemelha-se a um simples caderno, cerca de 12,7 centímetros por 7,62 centímetros, e contendo 30 folhas. O material, no entanto, apresenta acentuadas particularidades. A capa é, aparentemente, de alguma substância rochosa, escura, desconhecida pelos geólogos e inquebrável por qualquer meio mecânico. Nenhum reagente químico aparenta ter efeito sobre ela. Praticamente o mesmo ocorre com as folhas, salvo que as cores são mais claras e tão infinitamente finas a ponto de serem bem flexíveis. O conjunto é unido por algum meio não muito evidente para aqueles que o observaram, algo envolvendo a aderência da substância das folhas à da capa. Essas substâncias não podem ser separadas e nem as folhas podem ser rasgadas pelo uso de qualquer quantidade de força. A escrita é em grego da mais pura qualidade clássica e diversos estudantes de paleografia declararam que os caracteres são em letra cursiva utilizada por volta do século II a.C. Há pouco no texto para determinar a data. O jeito mecânico da escrita não pode ser deduzido além do fato de que deve se assemelhar àquele do moderno lápis de ardósia. Ao longo dos esforços de análise e de estudo realizados pelo falecido professor Chambers de Harvard, várias páginas, a maioria na conclusão da narrativa, ficaram borradas a ponto do completo apagamento antes de serem lidas, uma circunstância que resulta numa perda quase irreparável.
O que permanece do conteúdo foi transformado em letras gregas modernas pelo paleógrafo Rutherford e, dessa forma, submetido aos tradutores. O professor Mayfield, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que examinou amostras da estranha rocha, declarou que é um meteoro de verdade, uma opinião com a qual o Dr. von Winterfeld, de Heidelberg, internado em 1918 como um perigoso inimigo estrangeiro, não concorda. O professor Bradley, da Faculdade de Columbia, adota uma postura menos dogmática, observando que certos componentes totalmente desconhecidos estão presentes em grandes quantidades e avisando que nenhuma classificação ainda é possível. A aparição, natureza e mensagem do estranho livro formam um problema tão importante que não se pode arriscar nenhuma explicação. O texto, na medida em que foi preservado, é apresentado aqui tão literalmente quanto o nosso idioma permite, na esperança de que algum leitor possa, eventualmente, propor uma interpretação e solucione um dos maiores mistérios científicos de tempos recentes. E.N.B. e L.T. Jr. A história. Era um lugar estreito e eu estava sozinho. Em um lado, além da margem do vívido verde ondulante, estava o mar azul, brilhante e revolto, e enviando exalações vaporosas que me inebriavam. Tão profusas, de fato, eram essas exalações que me deram a curiosa impressão de uma coalescência de mar e céu, pois os céus eram igualmente brilhantes e azuis. Do outro lado estava a floresta, antiga quase tanto quanto o próprio mar, e estendendo-se infinitamente para dentro. Era muito escuro, pois as árvores eram grotescamente grandes e luxuriantes, e incrivelmente numerosas. Seus troncos gigantes eram de um horrível verde que se misturava bizarramente com a estreita área verde onde me encontrava. A certa distância de qualquer um dos meus lados, a estranha floresta estendia-se pela beira da água, obliterando a linha da praia e margeando completamente a área estreita. Algumas das árvores, eu observei, estavam na própria água, como se impacientes com qualquer barreira a seu progresso. Não vi nenhum ser vivo ou sinal de que qualquer ser vivo, salvo eu, tenha existido. O mar, o céu e a floresta me cercavam e alcançavam regiões além da minha imaginação. Também não havia nenhum som, salvo do vento na folhagem das árvores da arrebentação do mar. Enquanto estava nesse lugar silencioso, de repente comecei a tremer, pois, apesar de não saber como cheguei aqui e mal podia lembrar quais teriam sido o meu nome e posto, senti que enlouqueceria se não compreendesse o que me espreitava. Lembrei-me de coisas que aprendi, coisas com que sonhei, coisas que imaginei e desejava em alguma outra vida distante. Pensei nas longas noites quando havia contemplado as estrelas no céu e amaldiçoado os deuses por minha alma livre não poder cruzar o vasto abismo que era inacessível a meu corpo. Invoquei antigas blasfêmias e terríveis buscas nos papiros de Demócrito, mas conforme as memórias apareciam, um medo mais profundo me invadia, porque sabia que estava sozinho, horrivelmente sozinho. Sozinho, embora perto de impulsos conscientes, vastos e ambíguos, que eu rezei para nunca compreender nem encontrar. Na voz dos galhos verdes que balançavam, imaginei que podia detectar uma espécie de ódio maligno ou triunfo demoníaco. Às vezes me davam a impressão de que estavam num horrível colóquio com criaturas sinistras e impensáveis que os escamosos corpos verdes das árvores semi-ocultavam. Ocultavam da vista, mas não da consciência. A mais opressora de minhas sensações era um sentimento sinistro de alienação. Apesar de ver diante de mim objetos que podia identificar, árvores, grama, mar e o céu, sentia que sua relação comigo não era a mesma que aquelas das árvores, grama, mar e céu que conheci em outra vida vagamente lembrada. A essência da diferença não podia dizer, mesmo assim estremeci de um pavor total à medida que me afetava. E então, num ponto onde antes tinha discernido nada além do mar enevoado, vi o prado verde,
separado de mim por uma vasta expansão de água azul ondulante, com ondas coroadas pelo sol e estranhamente perto. Com frequência, espiava com medo sobre meu ombro direito as árvores, mas preferia olhar para o prado verde, que me afetava curiosamente. Foi enquanto meus olhos estavam fixos nessa área peculiar que senti, pela primeira vez, o chão se mover abaixo de mim. Iniciou com uma espécie de agitação palpitante que tinha uma demoníaca insinuação de ação consciente. O pedaço de margem onde eu estava separou-se da costa encoberta de grama e começou a flutuar para longe, transportado lentamente como se por alguma irresistível corrente de força. Não me movi, atônito e assustado pelo fenômeno sem precedentes, mas permaneci firme até que uma grande coluna de água elevou-se entre mim e as árvores. Então senti uma espécie de torpor e, de novo, olhei para as ondas coroadas de sol e para o prado verde. Atrás de mim, as árvores e as criaturas podiam estar escondidas, parecendo emitir ameaça infinita. Isso eu sabia, sem me virar para vê-las, pois, à medida que me acostumava cada vez mais à cena, me tornei menos e menos dependente dos 5 sentidos, que, uma vez, foram minha única confiança. Sabia que a floresta, verde, escamosa, me odiava. Mesmo assim, agora estava a salvo, pois meu pedaço de margem tinha flutuado para muito longe da costa. Mas, embora tivesse deixado um perigo para trás, outro surgira à minha frente. Pedaços de terra estavam constantemente soltando-se da ilha flutuante onde eu estava, e, portanto, a morte não poderia estar longe. Nesse instante, entretanto, senti que a morte não seria, naquela hora, meu fim, pois me virei de novo para ver o prado verde, imbuído de curioso sentimento de segurança, em contraste estranho com o meu horror total. Então ouvi, a uma distância imensurável, o som da queda d'água. Não era como qualquer cascata comum, tal como conhecia, mas aquela que podia ser ouvida nas distantes terras dos Citas, se todo o Mediterrâneo se derramasse em um abismo insondável. Foi em direção a esse som que minha ilha, que diminuía, flutuava, e mesmo assim eu estava satisfeito. Longe, na retaguarda, havia acontecimentos bizarros e criaturas terríveis, criaturas que me virei para ver e que me provocaram calafrios ao contemplar. Pois no céu sombrio, formas vaporosas pairavam, fantásticas, espreitando sobre as árvores, aparentando responder ao desafio dos ondulantes galhos verdes. Logo um nevoeiro espesso ergueu-se do mar para se juntar às formas no céu, e a costa desapareceu de minha vista. Embora o sol, qual sol eu não sabia, brilhasse na água à minha volta, a terra que abandonei parecia envolta em uma tempestade demoníaca, em meio à qual entravam em confronto a vontade das árvores infernais e o que elas escondiam contra o céu e o mar. E quando o nevoeiro desapareceu, vi apenas o céu e o mar azul, não mais havia a terra e as árvores. Foi nesse ponto que minha atenção foi capturada pelo canto no prado verde. Até aqui, como já disse, não encontrei nenhum sinal de vida humana. Mas agora chegava a meus ouvidos um cântico lento, cuja origem e natureza eram aparentemente inconfundíveis. Embora as palavras fossem totalmente incompreensíveis, o cântico despertou em mim um conjunto peculiar de associações e me lembrou algumas linhas vagamente inquietantes que eu tinha traduzido de um livro egípcio e que foram tiradas de um papiro do antigo Meroé. Pelo meu cérebro corriam linhas que temia repetir, linhas falando de coisas muito antigas e formas de vida nos dias em que nossa terra era demasiado jovem. De coisas que pensavam e se moviam e estavam vivas, embora os deuses e os homens não as considerassem vivas. Era um livro estranho. Enquanto ouvia, tornei-me gradualmente consciente de uma circunstância que antes havia me intrigado apenas subconscientemente. Em nenhum momento minha vista distinguiu qualquer objeto definitivo no prado verde.
O vívido e homogêneo verdor era tudo o que eu podia perceber. Agora, entretanto, vi que a corrente ia levar minha ilha ao longo da costa, mas a uma curta distância, de modo que poderia aprender mais alguma coisa sobre a terra e o cântico. Minha curiosidade para ver os cantores era enorme, embora a ela se misturasse alguma apreensão. Pedaços do terreno gramado continuavam a se separar da pequena área que me carregava, mas eu não prestava atenção à perda, pois sentia que não iria morrer com o corpo, ou a aparência de um corpo, que aparentava possuir. Impressionava-me a quase certeza de que tudo a meu redor, inclusive a vida e a morte, era ilusório. Que eu havia ultrapassado as fronteiras da mortalidade e da entidade corpórea, tornando-me uma substância livre, desligada de tudo. Sobre minha localização nada sabia, salvo que podia sentir que não podia estar no planeta Terra, que me era tão familiar. Minhas sensações, à parte de uma espécie de terror obsessivo, era aquela de um viajante recém-embarcado em uma interminável viagem de descobrimento. Por um momento, pensei nas terras e nas pessoas que deixara, e das formas estranhas por meio das quais poderia, algum dia, contar-lhes as minhas aventuras, mesmo que talvez nunca retornasse. Agora flutuava muito próximo ao Prado Verde, de modo que as vozes eram claras e distintas. Mas, embora conhecesse muitas línguas, não conseguia entender as palavras do cântico. Elas eram familiares para mim, mas eu tinha apenas uma vaga sensação de assustadora lembrança. A extraordinária qualidade das vozes, uma qualidade que não consigo descrever, ao mesmo tempo me fascinava e me aterrorizava. Agora meus olhos podiam discernir inúmeras coisas em meio à vegetação onipresente. Rochas cobertas de musgo verde brilhante, arbustos de altura considerável e formas menos definidas de grande tamanho que pareciam mover-se ou vibrar entre os arbustos de maneira peculiar. O cântico, cujos autores estava tão ansioso por vislumbrar, parecia mais alto nos pontos onde essas formas eram mais numerosas e movimentando-se com mais vigor. E então, enquanto minha ilha flutuava mais próxima e o som da distante cachoeira ficava mais alto, vi claramente a fonte do cântico e, num instante horrível, me lembrei de tudo. De tais coisas não ouso falar, porque nelas foi revelada a hedionda solução de tudo que me intrigava, e essa solução os levaria à loucura, como quase me levou. Sabia agora a transformação pela qual eu tinha passado, do mesmo modo que outros, que uma vez foram homens. E sabia o ciclo interminável do futuro, do qual ninguém como eu poderia escapar. Viverei para sempre, serei consciente para sempre, embora minha alma grite para os deuses pela bênção da morte e do esquecimento. Tudo está diante de mim. Além da corrente ensurdecedora, há a terra de Stételos, onde homens jovens são infinitamente velhos. O Prado Verde. Mandarei a mensagem pelo horrível abismo imensurável. Nesse ponto, o texto se torna ilegível. Bem, amigos, espero que tenham gostado. Temos aqui na página final da postagem umas sugestões de novos contos do Círculo Lovecraft, do Mito Cthulhu, e também os grandes clássicos do horror já narrados aqui no canal. E caso vocês tenham gostado muito, considerem a hipótese de ajudar o desenvolvimento do projeto aqui do canal, entrando para membros. Um abraço, até mais!